Sejam muito bem-vindos ao nosso momento pedagógico aqui do canal da Escola Dominical EBD. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti, eu pastoreio um setor que é um grupo de igrejas da Assembleia de Deus na cidade de Campinas, estado de São Paulo. E após, ao longo de mais de 20 anos, estar ministrando em diversos institutos bíblicos de diversas denominações, atualmente, além do pastorado, que é a nossa prioridade, nós ministramos na STEADEC diversas matérias teológicas no curso básico, médio e bacharel. STEADEC é a Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus na cidade de Campinas, aonde eu pertenço e pastoreio um setor de trabalho, e também atualmente ministro a matéria grego do Novo Testamento para os alunos do curso de bacharel nas semanas de imersão teológica da FAETAD, que é a Faculdade Teológica da Assembleia de Deus, que tem sua sede na cidade de Campinas, estado de São Paulo, e também ministro duas matérias no curso de mestrado dessa mesma instituição, a FAETAD. Tenho estado com muitos que estão nos assistindo agora, já ao longo de pouco mais de um ano, no canal da Escola Dominical EBD, ministrando videoaulas das lições dos adultos e também dos jovens, e tem sido bênção na vida de inúmeros irmãos, irmãs, professores, professoras, coordenadores, superintendentes de escolas dominicais ao redor de todo esse nosso Brasil e também fora dele. E agora o canal da Escola Dominical EBD vem com este projeto no intuito de abençoar ainda mais a vida de professores e professoras, que é uma série de 7 vídeos com o tema Como elaborar um plano de aula. Então esse aqui é o primeiro de um total de 7 vídeos deste projeto, no nosso momento pedagógico, focando principalmente aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas na área do ensino, no Ministério do Ensino. E esse assunto é realmente importante. Vamos conversar no início aqui sobre algumas questões que eu já vi e você já viu acontecendo ao longo da caminhada também. Por exemplo, por que planejar aula? Há necessidade de planejar aula? Alguns professores imaginam o seguinte, que é só ler a lição e reproduzir os comentários com outras palavras e a aula está dada. Você sabia que isso existe? Existe, aliás, além disso, alguém que entende que apenas ler a revista é o suficiente em sala de aula. De forma alguma. A revista o aluno já tem para fazer a leitura, ele já pode e deve fazer a leitura. O professor terá que trazer subsídios além e construir em cima daquele material da revista, não é verdade? Então, alguns têm entendido que apenas ler a revista é o suficiente, não é, está errado. Outros têm entendido que ler a revista e trazer comentários em cima daquele conteúdo, usando outras palavras, também já é o suficiente. Não é o suficiente. É um pouquinho melhor do que aquele que só lê a revista, que é inadmissível, aliás, isso em sala de aula, não é verdade? Mas você já viu essas coisas acontecendo, não é? Eu estou te mostrando isso nesse início aqui para mostrar a importância de um trabalho como esse na vida de um professor que leva a sério o seu chamado e quer dar uma aula com excelência. Muito bem. Você já deve ter visto também alguém dizer, algum professor ou professora, que basta observar essas 3 etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso já é o suficiente. Ainda que seja verdade que as coisas devam ter começo, meio e fim, mas simplesmente introdução, desenvolvimento e conclusão não é suficiente no sentido de não entender o que estão envolvidos essas fases todas e o que precisa estar contido nessas fases todas, que envolve o nosso assunto principal aqui, que é o plano de aula, não é? Olha, irmãos, poderíamos dar muitos outros exemplos. Vou te dar mais um, pelo menos, para isso ficar bastante claro. Você já deve ter visto isso acontecer. De repente, a aula está terminando, falta ali 5 minutos e vem o coordenador, superintendente. Cada igreja tem a sua maneira, o seu jeito de ser, não é? E ele vem e pega o microfone, ou a moda antiga, um sininho, não é? E diz, olha, os professores têm mais 5 minutos. Aí, um professor ali está dando aula e ele diz, olha, irmão, só tem mais 5 minutos agora, e agora que eu estava caminhando para terminar a nossa introdução. Já viu isso acontecer? Isso não é bom, significa que aquela aula não foi bem planejada,
não é? Não existiu um plano de aula, não se sabia o que se queria entregar, falar em cada um dos momentos, dosando e usando com sabedoria o tempo para as coisas terem começo, meio e fim, e entre esse começo, meio e fim, um rico conteúdo, algo que vai fazer com que o competidor, a competidora dos nossos alunos a cada domingo de manhã, principalmente nas escolas dominicais, a quem eu me refiro? A cama. Muitos deles trabalham durante toda a semana, estudam durante a semana, às vezes acordando cedo, tem um dia para acordar um pouco mais tarde, mas eles dizem, eu não vou ficar dormindo até mais tarde, eu vou me levantar, eu vou para a igreja, eu vou para a escola dominical. Por quê? Porque eu sei que eu vou chegar lá e eu vou encontrar um professor preparado, um professor que não está improvisando, um professor que realmente está trazendo um conteúdo consistente que vai fazer diferença na minha vida, não só naquela hora da aula, mas no meu dia a dia. Vou encontrar um professor que não vai me dar apenas informação, mas um professor que tem a unção de Deus e que ao ensinar aqueles ensinamentos vem de encontro às nossas necessidades e vai fazer diferença na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui em mais este projeto, no intuito de ajudar em tudo isso, e você sabe da importância de tudo isso, porque quer ser um professor e realizar a sua atividade com excelência. Por isso que você está aqui, por isso que o Espírito Santo direcionou para que você estivesse aqui para receber esses subsídios, essas ferramentas, não é verdade? Então estamos mostrando por que o planejamento, por que uma série de 7 vídeos concernente à questão de elaborar um plano de aula, não é? Sobre planejamento, tudo que você que já está habituado aqui com o canal de Escola Dominical e já está habituado com a nossa maneira de trazer sempre para a forma prática, trazer-nos a responsabilidade de praticar aquilo que nós estamos estudando. Então, toda a nossa base tem sido uma base bíblica, totalmente cristocêntrica, e agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre planejamento, né? Eu já disse para você por que planejar, dei alguns exemplos dos muitos que poderíamos dar, mas por que planejar? Planejar é bíblico, porque você escuta alguém dizer, para que planejar? O Espírito Santo dá na hora, né? Eu vou te dar um versículo daqui a pouco, você vai ver como realmente, qual é a maneira que o Espírito Santo trabalha e qual é a nossa parte nisso. Em Atos dos Apóstolos deixa muito clara a parceria entre o Espírito Santo e nós, quando os apóstolos disseram, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não é? Quando ele diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, está mostrando um trabalho de parceria. Então nós estamos aqui nessa série de 7 vídeos, incentivando esta parceria, não é? Nessa videoaula eu vou incentivar bastante a comunhão com o Espírito Santo, ver essa vocação do Ministério do Ensino e também a nossa vida com Deus. E nas demais videoaulas eu vou mostrar a nossa parte, o que é que nós temos que fazer. Você compreendeu? Então, como se desenvolve este projeto que tem um objetivo muito claro. Uma das videoaulas será objetivo. Qual o objetivo que nós temos a atingir em cada uma das aulas que nós ministramos. Então, planejamento é bíblico? Claro que é. Eu poderia te mostrar nas mais diversas instâncias da vida essa questão chamada planejamento. Eu quero te levar, e eu vou passar vários versículos aqui, anote, medite nesses versículos. Lucas 14, a partir do verso 28. Lucas 14, 28 até o 31 são palavras do Senhor Jesus. E sabe o que foi que ele disse? Veja bem, eu quero te mostrar Jesus ensinando o planejamento. Eu utilizo bastante esse versículo em uma das palestras que nós temos, dos diversos temas de palestras que nós temos e temos ministrado ao longo de mais de 20 anos. Temos uma palestra concernente à área financeira. Por quê? Porque muitas pessoas que se endividam, a maior parte delas não foi por causa de uma adversidade que aconteceu na sua vida, família, caso de doença, perda de um emprego, se bem que essas coisas podem acontecer, mas a maior parte das vezes é por falta de planejamento na sua área financeira, falta de um controle de um orçamento doméstico. Você concorda com isso? Você vê dessa maneira? Sem sombra de dúvida. E eu utilizo esse versículo que eu vou trazer para nós no planejamento das nossas aulas. Lucas 14, verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem
comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Esse é um exemplo dado pelo Senhor Jesus. No verso 31, outro exemplo: ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Irmãos, o que Jesus está ensinando aqui? Planejamento, estratégia. Não é este o assunto, e são palavras do Senhor Jesus. Então, claro que planejar é bíblico, não é? E o que nós estamos estudando aqui sobre planejamento, né, de uma aula, para dar uma aula, tem total embasamento bíblico. Quem entende o seu chamado, quem quer realizar uma aula com excelência, precisará planejar. E dentro do planejamento estará envolvido o plano de aula, que é o nosso tema desse conjunto de 7 videoaulas, não é? Ainda sobre planejamento, por que é muito importante? Bom, dos muitos exemplos que poderíamos citar, nos ajuda a usar com eficiência o tempo, ou seja, evita a improvisação, não é? Então, quando nós planejamos, existe um preparo. Nós chegamos perante os alunos sabendo o que queremos transmitir a eles, e isso evita a improvisação. Essa improvisação passará uma imagem muito ruim para os alunos, porque vai mostrar um professor despreparado, desinteressado, que não está levando a sério a sua missão de ensinar. A sua classe dificilmente terá um crescimento numérico, se assim for, e dificilmente dos poucos frequentadores haverá um crescimento na vida destas pessoas. Então, planejamento é importante para evitar essas questões e produzir justamente o oposto disso. Um crescimento na vida dos alunos e um crescimento numérico também, porque todos terão muito prazer em frequentar uma classe onde tem um professor animado, preparado, um professor que realmente faz com dedicação o exercício do seu ministério do ensino, não é? Também o planejamento ajuda a prover unidade e continuidade ao ensino, ajuda a disciplinar o professor, e a disciplina é muito importante na vida do professor. Um professor disciplinado não é um professor que vai ler rapidamente a revista no domingo de manhã antes de dar aula. Ele nem pode estar exercendo uma função tão importante como essa, se ele e age dessa maneira, não é? Mas ele vai pensar no tema a semana toda, ele vai ter algum tipo de atividade que vai estar ligada a esse tema que ele vai ministrar na próxima aula, e ele estará envolvido todos os dias, envolvido na sua comunhão com o Senhor, porque esta comunhão vai influenciar em todo o processo do planejamento. Você concorda? A comunhão com o Espírito Santo, o devocional diário do professor vai influenciar em todo o processo na preparação da aula, e vai influenciar quando ele for repartir isso com os alunos, também vai influenciar, porque a unção não faz um pouco de diferença, a unção faz toda a diferença, glória a Deus. E também ajuda a tornar a aula mais interessante. Eu já te falei da competição com a cama, não é? Mas um professor que planeja, o Espírito Santo vai inspirá-lo nesse processo de planejamento, quanto ao conteúdo, quanto a possíveis coisas que ele pode enriquecer a aula, quanto a possíveis ilustrações, não é? E tudo isso vai deixar a aula muito interessante. O aluno não vai ver a hora, né, de retornar na próxima semana para dar continuidade. E continuar ouvindo esse professor e essa professora, de tão maravilhoso que foi. Você já participou de aulas assim? Você já teve aulas desse tipo? Você já ouviu uma determinada pregação que quando terminou você disse: mas já terminou? Podia continuar, isso está muito bom, não é? E é isso que nós devemos buscar e fazer. Para quê? Para a nossa glória? Para alguém dizer que nós somos um professor extraordinário? Não, para a glória de Deus. Nós estamos realizando a obra do Senhor e lidando com gente, lidando com vidas. E um aluno só, Jesus disse que uma alma salva vale mais do que o mundo todo perdido. Um aluno só já é de uma importância muito grande. Nós estamos influenciando esta vida, e que nossa influência possa ser rica e possa ser positiva na vida dos nossos alunos. Vamos lá. Também vai fornecer mais confiança ao professor nas aulas ministradas, né? O professor vai mais confiante para a aula. Confiante significa que ele deixa o Espírito Santo de lado e ele agora já está muito bem preparado e pode realizar tudo sozinho. Nada disso. Eu já vou te dar um versículo aqui mostrando que não é dessa maneira. Lembra da parceria Espírito Santo e nós? Mas certamente, se ele se preparou, existe uma firmeza maior, existe uma consistência maior, não é? Advinda deste
preparo. Agora, se você é um professor, uma professora, e apesar de muitos anos ensinando, ainda tem um friozinho na barriga, você é assim? Ainda sente aquele friozinho na barriga? Glória a Deus por esse friozinho na barriga. Isso ainda te mantém o quê? Dependente. Isso não pode ser exagerado, porque se isso for exagerado, vai te impedir de realizar o ministério do ensino, não é? Uma boa parcela de professores e professoras lidam com um assunto chamado timidez. Você é um professor, uma professora que lida com esse assunto? Você acredita ser importante nos nossos momentos pedagógicos, em outra oportunidade, tratar desse assunto também? Se você acha esse assunto importante ou entende que outros assuntos também são importantes para o canal da Escola Dominical EBD nos momentos pedagógicos, escreva na timeline do YouTube, deixe lá a sua sugestão, diga se tem sido bênção mais este projeto aqui, não é verdade? Muito bem, então é importante para isso também. Agora, nós vamos seguir, eu te falei algumas coisas sobre planejamento, estou procurando mostrar o que é planejamento e também embasar biblicamente e diferenciá-lo do plano de aula, porque o plano de aula, ele é o quê? Se for falar de uma maneira resumida, é o registro das nossas escolhas durante o planejamento, não é? Esse é o plano de aula. Nós podemos avançar numa definição um pouco mais profunda e dizer que o plano de aula, ele busca sistematizar todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem numa dinâmica de ensino-aprendizagem. Sim, porque, na verdade, não é pregação, uma aula não é pregação. Olha, eu disse para você numa palavra inicial que eu pastoreio a Assembleia de Deus na cidade de Campinas, estado de São Paulo, um setor. Na igreja que eu pastoreio, o culto de ensino são as terças-feiras. Então sempre eu estou lá para ensinar a palavra de Deus à igreja, sempre às terças-feiras, e sempre numa pregação expositiva. Nós comentamos a Bíblia nos nossos cultos de ensino, versículo por versículo. Onde nós terminamos numa terça, nós seguimos na outra terça a partir daquele versículo. Quando termina um livro bíblico, nós passamos para outro livro bíblico. É isso que temos feito ao longo do pastorado, ao longo de mais de 20 anos. Mas no culto de ensino, ninguém pode levantar a mão. Pastor, eu queria saber isso, eu não entendi isso. Não dá para fazer isso no culto de ensino, mas na escola dominical tem que ser feito, por isso que é escola, por isso que é aula, não é pregação. O professor não pode ficar falando o tempo todo, tem que interagir com os alunos. Claro que o professor com sabedoria vai direcionar tudo isso para que não perca, para que dose bem o tempo, para que se cumpra o plano de aula, não é verdade? E também, com muita sabedoria, conduzir para que não se perca o foco. Essa questão do tema do que vai ser estudado nós vamos explorar no próximo vídeo, não é? E muitos assuntos bons vêm pela frente aí. Você não perca nenhum dos 7 vídeos dessa série do Momento Pedagógico no canal da Escola Dominical EBD. Divulgue também, viu, nas suas redes sociais, via Facebook, WhatsApp. Hoje tem muitos meios, nos grupos também, que você é inscrito, viu? Divulgue também, né? E faça chegar a mais pessoas para que abençoe mais pessoas também. Muito bem, então tendo dito isso, eu gostaria de caminhar aqui para o final e dizer o seguinte, que nessa introdução, nessa videoaula 1 aqui de um total de 7, o assunto é como elaborar um plano de aula. Eu já te disse várias coisas aqui, mas eu gostaria de focar mais agora nessa parte final da primeira videoaula sobre uma breve palavra sobre a vocação para o ensino, a qual você está envolvido, por isso você está aqui assistindo essa videoaula, você entende claramente um chamado de Deus na sua vida para a área do ensino, não é verdade? E você glorifica a Deus por esse dom tão maravilhoso, porque é maravilhoso, porque todas as profissões que existem na Terra têm um toque do ensinador, alguém ensinou. Não é? Não importa se ele é um universitário, se ele é do ambiente acadêmico ou não, mas ele é conhecedor daquilo e aquilo ele ensinou. E nós podemos aprender sempre com todas as pessoas. Você sabe que isso é uma grande verdade. E princípios para nós professores, só se pode levantar para ensinar quem assenta para aprender. E não podemos parar de aprender se não corremos o risco de parar de ensinar. Então eu queria focar essa vocação da área do ensino e também a vida espiritual do professor. Porque entendo nesse vídeo número 1, ainda que o assunto seja como elaborar um plano de aula, focar para nós valorizarmos essa questão da vocação tão maravilhosa para a área do ensino e como qualquer ministério, né, qualquer vocação, qualquer dom, desenvolver, aperfeiçoar isto, não é verdade? E também falar da nossa vida com Deus, porque nós estamos falando aqui de professores do quê? De escola bíblica dominical.
Eu já mencionei alguma coisa de ser escola, não transformar em pregação, mas é aula bíblica. O nosso assunto é a palavra de Deus, o nosso assunto é a Bíblia Sagrada. Então não podemos ficar contando historinhas nas aulas, levar para outras questões mais. O nosso assunto é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E a nossa preocupação não é só em dar informações, mas formação do caráter cristão. Esse é o nosso foco. Somos professores, não é? De escola bíblica dominicais. Esse que é o nosso assunto aqui, né? Muito bem. Então, dizendo sobre isso, eu gostaria de mencionar 2 versículos na palavra do Senhor, primeiramente sobre a vocação, depois dizer algo concernente à vida do professor, da professora, e com isso nós concluímos essa videoaula número 1. Mas não perca a continuidade, viu? A segunda. Então, o primeiro versículo, Efésios 4 e verso 11. Esse versículo aqui fala sobre os ministérios, não é? Então, Efésios 4 e verso 11. Está escrito assim, eu vou ler para você, depois você marque aí e medite. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Você poderia fazer essa comparação desses ministérios com os dedos da mão, a título de exemplificar. Você sabe que para o professor toda ilustração, né, ela vai enriquecer bastante, e aqui está um exemplo de algo que poderíamos ilustrar. Os dedos da mão, os ministérios. O polegar, o apóstolo, é o único dedo que toca todos os outros, né? Você compreende? Nós vamos focar o ministério de mestre, não é? O indicador, aquele dedo que aponta e diz assim diz o Senhor, por isso é o profeta. Claro que Isaías 6, na sua chamada, antes dele dizer, apontar o dedo assim diz o Senhor, ele apontou o dedo para ele e disse, ai de mim, quando ele viu a glória de Deus. Há muito que falar sobre todos eles aqui, não é? Mas não vamos perder o nosso alvo, o nosso foco. O dedo médio é aquele que faz a ligação entre todos os demais, por isso é o dedo médio. O dedo anelar, é o dedo que representa o pastor, por isso o dedo também que é usado a aliança. Tem uma explicação também, quem sabe em outra oportunidade, dentro de um outro assunto, a gente enriquece com essa ilustração, viu? E chegamos ao dedinho, o dedo mindinho mínimo, que representa o ministério de mestre, que dentre outras coisas, quando alguém quer retirar algo de um lugar muito difícil, ele usa o dedinho, não é? Porque assim é o ministério de mestre. Você já teve essa experiência maravilhosa, né? Alguém diz para você, olha professor, eu já li 50 vezes esse texto, eu nunca tinha entendido da maneira que eu entendi agora. Você tirou tanta coisa daí que eu nunca enxerguei. O que que é? É o dedinho tirando coisas de lugares difíceis, não é? Então, o vocacionado para a área do ensino, ele tem essa facilidade. A facilidade de descobrir essas coisas e a facilidade de entregar essas coisas desse bom tesouro às pessoas e enriquecer a vida das pessoas. É essa vocação divina maravilhosa que Deus me deu, que Deus te deu para a área do ensino. Por isso que você está aqui querendo enriquecer ainda mais, não é? E realizar isso com excelência para a glória de Deus. Aqui está o primeiro versículo. O segundo, anote aí, leia Romanos no capítulo 12. Romanos capítulo 12, falando sobre o exercício e também a área dos dons, diz assim, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja o que? Dedicação ao ensino. A pessoa vocacionada para o ensino e que vai aperfeiçoar, desenvolver essa vocação, exige muita dedicação. Ele não pode nunca parar de aprender. Se ele parar de aprender, ele corre o risco de parar do quê? De ensinar, não é verdade? Então ele precisa continuar se dedicando. Por isso que você está aqui procurando se dedicar, aprender, colher coisas novas para melhorar a cada dia, sempre para a glória de Deus, não é? Então essa é uma breve palavra a respeito da área e da vocação para o ensino. Eu vou terminar essa parte citando para você, anote também aí João 14, verso 26, olha que coisa maravilhosa. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que coisa linda, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Alguém disse, você já ouviu, não precisa cursar Instituto Bíblico, essas coisas, porque o Espírito Santo dá na hora. Olha, o que o versículo na verdade está dizendo é que nos fará lembrar. Ninguém lembra de algo que não estudou antes, que não aprendeu, não é verdade? E diz que ele vos ensinará. Então uma das atribuições do Espírito Santo é o quê? Ensinar. E a principal maneira que ele faz isso é através do quê, irmãos?
através das nossas vidas, de nós que somos vocacionados para a área do ensino. Então eu quero dizer ou te lembrar que você é um instrumento do Espírito Santo. Você pode glorificar a Deus por isso? Que coisa maravilhosa, não é? Fechamos aqui essa parte e agora concluímos dizendo o seguinte, que é muito importante isso que estamos realizando nesse projeto de 7 videoaulas com o tema Como Elaborar um Plano de Aula, porque para a nossa vida como professor pretende-se também ajudar-nos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, não é? Investirmos no devocional diário, investirmos na comunhão com o Espírito Santo, porque essa nossa vida com Deus para planejar, para o planejamento, para a elaboração de um plano de aula, em todo o processo, nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Não é verdade? Então, estamos trazendo esse incentivo aqui aos professores. Primeiro, valorizando este chamado tão maravilhoso que Deus deu a cada um de nós para o exercício da área do ensino. Valorizando isso, valorizar significa, dentre outras coisas, buscar a excelência. Então você está aqui colhendo subsídios, aprendendo como elaborar, ou se já sabe, enriquecendo com algum detalhe que vai somar. Por isso você está aqui, não é? E fazendo tudo isso para a glória de Deus. E consciente de que a unção na sua vida, na nossa vida, não fará um pouco de diferença. Fará o quê? Toda a diferença. Então, eu gostaria de concluir dizendo para você, 1 Coríntios 15, verso 58, que está escrito lá: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu te deixo essa palavra nessa primeira videoaula, que em resumo, porque o objetivo aqui é muito claro, em resumo, o que procurei trazer para você nessa videoaula 1. É um grupo de 7 vídeos, o tema é como elaborar um plano de aula, e na videoaula 1, essa que estamos concluindo agora, eu procurei definir para você o que é planejamento, que no planejamento está incluído o plano de aula, que planejar é bíblico, não é? E que o professor que entende o seu chamado, valoriza e quer realizar com excelência, precisa planejar, precisa elaborar um plano de aula, não pode ir de qualquer maneira para a aula, ir despreparado e fazer relaxadamente a obra do Senhor. Aí, ao invés de nós adentrarmos agora no plano de aula em si, para falar de conteúdos, falar de objetivos, falar dos sistemas de avaliação e essas coisas todas que vêm pela frente, procurei no vídeo 1 falar do quê? Da vocação divina e também da nossa vida com Deus, porque isso, o entendimento de tudo isso e a prática disso fará diferença no que vem logo a seguir. Se foi bênção na sua vida, divulgue nas suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal para receber as atualizações. Tem muita coisa boa aqui no canal, viu, irmãos? Dentre as diversas coisas, tem um estudo bíblico sobre o jejum, além das videoaulas, né, das pré-aulas da lição dos adultos e dos jovens. Tem também 2 vídeos do grego do Novo Testamento, matéria essa que eu ministro na Semana de Imersão Teológica para os alunos de bacharel na FAETAT, na Faculdade Teológica das Assembleias de Deus, e uma introdução, somando os 2 vídeos são 2 horas, você veja lá, é bênção também, viu? E os nossos contatos ficam agora no finalzinho aqui, logo a seguir, permaneça até o finalzinho, mais esses segundos restantes para você ver os nossos contatos, via WhatsApp, via Facebook, via e-mail, e aqui também na timeline do YouTube, e esses contatos podem ser feitos para diversas coisas, e dentre elas, se você deseja que estejamos na sua igreja ministrando um CAPED, né, um curso de aperfeiçoamento para professores de escola dominicais, que temos realizado ao longo dos anos, muito rico, maravilhoso, e que realmente contribui e enriquece a vida dos participantes, ou para ministrarmos em escola bíblica de obreiros, que também temos realizado constantemente, ou palestras para casais, famílias, jovens e adolescentes, estão aí os contatos, viu? O nosso próximo encontro, querendo Deus, é no vídeo 2 dessa série de 7 vídeos, no nosso momento aqui pedagógico no canal da Escola Dominical EBD. Até lá, querendo Deus, e que Deus continue te abençoando ricamente em nome de Jesus.